Capítulo 98 Perigo oculto. De uma celebração de casamento a uma guerra total e, finalmente, acabou com as mortes de Lei Bao e Shiqian. Quando todos os presentes viram as mortes desses dois personagens, todos entenderam que as famílias Lei e Shi, que estavam amplamente preparadas, ainda não puderam destruir com sucesso a família Lin. Pelo contrário, as famílias Lei e Shi sofreram imensamente sob o contra-ataque deles. E esse custo que sofreram muito provavelmente significaria o fim dessas duas famílias de longa data. Tendo perdido os dois principais pilares de apoio, o status das famílias Lei e Shi na cidade de Qingyang diminuirá constantemente. Seria uma façanha impossível para eles retornarem aos dias dourados que tinham desfrutado antes. E, evidentemente, essa disputa, iniciada pelas famílias Lei e Shi, fez com que a fama da família Lin se elevasse. Nunca mais alguém se atreveria a olhar para essa família consideravelmente jovem. Após derrotar as famílias Lei e Shi, a família Lin voltou a mudar algumas de suas mulheres e crianças para a cidade de Qingyang. Anteriormente, as empresas que fecharam temporariamente devido à situação perigosa também reabriram mais uma vez. A atual família Lin era semelhante a um sol que estava subindo no céu, sem as famílias Lei e Shi para suprimir e ameaçá-los. Ela era agora considerada incontestavelmente como a facção número 1 na cidade de Qingyang. Esta reputação recém-criada atraiu o interesse de alguns especialistas, o que os levou a se juntarem à família Lin, o que levou a esta a ficar muito feliz. Embora esses especialistas tenham exigido um salário substancial, esses custos foram insignificantes para a família Lin, que possuía uma mina de pedras Yangyuan. Além disso, a família Lin também sofreu perdas significativas no dia em que haviam guerreado contra as famílias Shi e Lei. Assim, era necessário que eles recrutassem e reunissem mais mão de obra durante esse período. E, depois de algumas verificações, a família Lin recrutou os especialistas menos duvidosos, fazendo com que sua força aumentasse durante esse período. Enquanto Lin Zhenqian e o resto estavam ocupados arrumando os assuntos depois da batalha, Lin Dong mais uma vez voltou para a região montanhosa que a família Lin costumava ocupar. Desde que sua identidade como um mestre dos símbolos foi revelada, sua posição na família Lin atingiu um nível bastante alto, de modo que, mesmo quando Lin Zhenqian estava falando com esse neto dele, seu rosto envelhecido ficaria cheio de bondade e orgulho. Claro, o fato de que esse neto de 17 anos de idade estava no nível Yuan dos céus intermediário e também era um mestre dos símbolos de primeiro selo era definitivamente algo que valia a pena se orgulhar. Este nível de realização seria considerado extremamente bom mesmo dentro do clã Lin, onde gênios eram tão comuns quanto as nuvens no céu. Todos entenderam que o velho avô voltou a colocar sua esperança de retornar ao clã Lin em Lindong. No entanto, ninguém sabia se Lin Dong seria capaz de realizar os mesmos feitos deslumbrantes na reunião do clã Lin daqui a 3 anos. Em um penhasco dentro da área montanhosa, Lin Dong estava silenciosamente sentado. Ao redor dele, ondas de poder Yuan borbulharam e jorraram antes de derramar lentamente de seu corpo, enriquecendo seu dantian. Enquanto treinava seu poder Yuan, o símbolo do destino dentro do seu palácio Yuan também batia ritmicamente como um coração. Porções de energia mental eram enroladas em torno do símbolo e fluíam de vez em quando. Através deste ciclo, pouco a pouco, a energia mental tornou-se mais condensada. A energia mental atual de Lin Dong tornou-se muito mais forte depois de drenar a grande quantidade de energia mental do símbolo de destino de Guing. Com isso, mesmo o próprio Lin Dong ficou bastante atônito. Só agora ele percebeu fracamente a extraordinária origem que o seu símbolo do redemoinho ancião provavelmente tinha. Caso contrário, esse símbolo não seria tão tirânico. Uf! Depois de treinar por cerca de 2 horas, Lin Dong finalmente cuspiu uma bola de qi branco quando seus olhos se abriram lentamente. Seus olhos brilhavam por um momento antes que a luz desaparecesse. Eu provavelmente ainda precisarei cerca de 1 mês antes de poder avançar para o nível Yuan dos céus avançado.
Afinal, a arte Qin Yuan de baixo nível, já não é capaz de satisfazer as necessidades do nível Yuan dos céus. Embora a sessão de treino tivesse terminado, as sobrancelhas de Lindong apertaram com força. Ele estava estagnado no nível Yuan dos céus intermediário por cerca de 4 meses, mas a sensação de um avanço ainda não havia chegado. Isso o fez sentir um pouco frustrado e ele culpou a arte secreta de nível baixo que ele praticava. Naturalmente, se isso fosse conhecido por Lin Ken, Lin Mang e o resto, eles provavelmente vomitariam sangue. Eles estavam estagnados nesta fase por vários anos. Embora recentemente houvesse sinais de um avanço, a quantidade total de tempo que eles haviam desperdiçado nesta fase era 10 vezes maior do que Lindong. Se Lindong ainda não estivesse satisfeito com sua velocidade atual, Lin Ken e Lin Mang poderiam ficar envergonhados ao ponto de morrer. Quando ele balançou a cabeça, os pensamentos no coração de Lindong foram deixados de lado. A família Lin atual estava se expandindo rapidamente, engolindo gradualmente as inúmeras propriedades das famílias Lei e Xie. Esta situação não era considerada demais, uma vez que a realidade é realmente fria e cruel. Não era impossível que as lutas entre famílias acabassem com a aniquilação completa. Lindong acreditava que, se o perdedor dessa guerra fosse a família Lin, considerando os métodos de Lei Bao, talvez este não permitisse a existência de nenhum único descendente da família Lin. Símbolo do destino da alma. Os pensamentos de Lindong param um pouco enquanto pensava em si mesmo. Ele obteve a bolsa Qiankun de Guiying depois de matá-lo naquele dia. Lindong não sabia muito sobre a existência dos mestres dos símbolos, afinal, quando conheceu o grande mestre Hu da cidade de Yan, ele havia dado a Lindong as 3 primeiras sessões do capítulo do movimento espiritual. Portanto, a compreensão de Lindong sobre mestre dos símbolos ainda estava presa no nível elementar. Felizmente, ele obteve uma quantidade importante de informações relacionadas a mestres dos símbolos da bolsa Qiankun de Guiying desta vez. Mesmo as informações sobre o símbolo do destino da alma que Guiying havia falado estavam incluídas também. O símbolo do destino era de extrema importância para um mestre dos símbolos. Somente aqueles que conseguiram formar um símbolo do destino puderam mostrar o verdadeiro poder da energia mental, e este símbolo do destino também era dividido em suas próprias graduações especiais. Somente 3 tipos diferentes de símbolos do destino foram registrados dentro das informações de Guiying: símbolo do destino da alma e símbolo do destino dos céus. Símbolo do destino era o tipo mais comum. Não tinha habilidades especiais. A maioria dos mestres dos símbolos possuíam esse tipo de símbolo de destino normal. O símbolo do destino da alma era um símbolo bastante raro. Este tipo de símbolo era capaz de mudar sua forma e também era equipado com outras habilidades únicas. Por exemplo, o símbolo do redemoinho ancião de Lindong possuía um tipo de poder de absorção. Quanto ao símbolo do destino dos céus, era ainda mais aterrador. Dizem que quando usado, o símbolo do destino dos céus devoraria a terra. Claro, esse símbolo era muito irreal e os livros apenas os apresentavam muito brevemente. Foi também por isso que Guiying ficou chocado no momento em que viu o símbolo do redemoinho ancião se transformar em um vórtice naquele dia. Afinal, esse símbolo do destino da alma era extremamente raro e, se um mestre dos símbolos pudesse formar um símbolo do destino da alma, seria, sem dúvida, uma imensa ajuda para seu cultivo. Seria esse o símbolo do destino da alma. Lindong piscou algumas vezes quando um feixe de luz disparou de seus olhos e se transformou em um símbolo simples que flutuava diante dele. Ele nunca imaginou que essa coisa que ele obteve por acaso seria realmente tão mística. Afinal, a capacidade de absorver a energia mental de outras pessoas e obtê-la para si mesmo definitivamente era muito aterrorizante. O símbolo de aparência simples diante dele pairou por um tempo antes voltar mais uma vez ao Palácio Yuan de Lindong. Da bolsa Qiankun de Guiying, Lindong também encontrou algo chamado de habilidade secreta do espírito.
Simplificando, isso era semelhante às artes marciais. A diferença era que as artes marciais eram ativadas ou utilizavam o poder Yuan, enquanto a habilidade secreta do espírito precisava da energia mental. Esta habilidade secreta do espírito era dividida em vários níveis que representavam e eram nomeados pelos 3 aspectos mais importantes que constituíam um ser humano. De baixo para cima, essência, Qi e espírito. Antes do nível essência, ainda havia um nível normal. As habilidades secretas do espíritos da maioria dos mestres de símbolos estavam nesse nível. Embora a agulha dos espírito materializado que Guin usou naquele dia parecia bastante dominadora, era apenas uma habilidade secreta do espírito de nível normal. Obter uma forte habilidade secreta do espírito não era um feito tão fácil. O caminho do mestre dos símbolos é de fato profundo e misterioso. Lindong massageou o espaço entre as sobrancelhas e logo depois, guardou a bolsa Qiankun de Guing. Seus lábios franziram lentamente enquanto suas sobrancelhas estreitavam. Embora tenham surgido vitoriosos na luta contra as famílias Lei e Shi, um perigo ainda maior foi deixado para trás. Este perigo oculto era naturalmente a seita da veste sangrenta da cidade de Yan. Lindong havia matado o vice-chefe da seita Tecido Sangrento. Se as novidades chegassem, dado o estilo da seita Tecido Sangrento, eles definitivamente não deixam que isso passasse. E essa questão constantemente pressionou Lin Zhentian e o resto dos membros do núcleo da família Lin. Mesmo que eles não mostrassem na superfície, Lindong sabia que eles estavam preocupados. A vingança da seita da veste sangrenta seria incomparável com as das famílias Lei e Shi. Afinal, a seita da veste sangrenta era uma das facções na cidade de Yan e seu poder era muito mais forte do que as famílias Lei e Shi. Se reunissem uma grande força para a vingança, a família Lin voltaria a enfrentar as perspectivas de ser completamente aniquilada. E esses sinais recentes de crescimento de uma presença imponente na cidade de Qingyang seriam destruídos. Muitas facções na cidade de Qingyang já estavam cientes desse fato. Assim, mesmo que a atual família Lin estivesse desfrutando de sua rápida expansão, apenas algumas facções vieram para expressar sua boa vontade. Todos sabiam que esse período talvez só durasse pouco tempo. A seita da veste sangrenta era como uma espada afiada que pendia acima do pescoço da família Lin. Esta espada definitivamente deslizaria para baixo em um certo ponto no tempo. Essa cena não era uma que Lindong ficaria feliz em ver. Pensando profundamente, Lindong apertou firmemente o punho. Mesmo ele sentiu uma enorme pressão quando confrontado com essa facção bastante famosa da cidade de Yan. Não importa quem seja, qualquer pessoa que queira exterminar minha família Lin terá que pagar um preço sangrento. Os lábios de Lindong se apertaram, com uma luz fria brilhando nos olhos. Como a linhagem de Lin Zhentian, sua família Lin era um pedaço de osso duro, quem quisesse roer deveria estar preparado para que seus dentes se quebrassem.